Imagine o cheiro de 80 milhões de quilos de café sendo incinerados de uma só vez. Não era sobra, era a maior riqueza do Brasil sendo jogada no fogo deliberadamente. Por que um país destruiria sua própria fortuna enquanto o povo passava fome? O que você vai ouvir agora parece um delírio, mas foi a decisão mais perigosa e brutal da história econômica brasileira. Uma decisão que salvou o país, mas que quase nos custou o futuro. E no final desse vídeo, você vai entender por que, se não tivéssemos queimado esse café, o Brasil que você conhece hoje provavelmente nem existiria. O ano é 1929. Nova York está em chamas, não o fogo real, mas o fogo financeiro. A bolsa de valores derreteu, o mundo entrou em colapso. E o Brasil? O Brasil era uma gigantesca fazenda de café. Pense bem, 70% de tudo o que o país ganhava vinha de um único grão. Nós éramos dependentes, éramos viciados. E de repente, o mundo parou de comprar. O preço do café despencou 90%. Imagine que você tem R$100 hoje e amanhã eles valem 10. Você está quebrado. O Brasil estava quebrado. Mas aqui entra o primeiro erro fatal que quase ninguém te conta. Em vez de parar de produzir, os fazendeiros brasileiros fizeram o oposto. Eles continuaram plantando. Por quê? Porque eles achavam que eram grandes demais para cair. Eles tinham o governo nas mãos, mas o mercado não se importa com quem você é. As sacas de café começaram a empilhar, milhões delas. Elas ocupavam armazéns, estações de trem, portos. Não havia mais onde colocar café. E enquanto o estoque subia, o preço continuava caindo no abismo. Foi aí que surgiu uma ideia que parecia vinda de um filme de terror econômico. Se tem café demais e ninguém quer comprar, temos que fazer o café sumir. Mas como você faz sumir a produção de um país inteiro? Preste atenção, porque o que aconteceu a seguir foi uma operação de guerra contra a própria economia. O governo começou a comprar o café dos fazendeiros com dinheiro que ele nem tinha. Ele imprimia dinheiro, gerando uma inflação monstro só para tirar o café do mercado. Mas o que fazer com as sacas? Eles tentaram de tudo. Primeiro jogaram no mar. Milhares de sacas foram lançadas ao oceano. O resultado? Um desastre ecológico. Os peixes morriam, a água apodrecia e o cheiro era insuportável. O oceano devolvia o café para a praia, como um lembrete do nosso fracasso. Então, eles tentaram enterrar. Imagine quilômetros de valas cheias de café. Mas o café fermentava, inchava e poluía o solo. Não funcionou. Foi então que Getúlio Vargas, o homem que acabava de assumir o poder, deu a ordem final. Queimem tudo. Não foi uma fogueira, foram montanhas de fogo. Em Santos, o céu ficou escuro por dias. A fumaça do café queimado podia ser sentida a quilômetros de distância. As pessoas choravam nas ruas vendo a riqueza do país virar cinza. Era o equivalente a queimar bilhões de dólares hoje. Mas aqui está o segredo que os livros de escola raramente explicam direito. Por que isso funcionou? E mais importante, qual foi o preço oculto que pagamos por isso e que ainda sentimos hoje? Eu vou te revelar isso em 1 minuto. Mas antes, você precisa entender a tensão que existia nos bastidores. Havia uma ameaça de guerra civil. Os fazendeiros estavam armados, o exército estava em alerta. Se o preço do café não subisse, o governo cairia. O Brasil estava num fio de navalha entre a salvação e o caos total. A queima do café não era apenas economia, era sobrevivência política. Eles queimaram, ao todo, 78 milhões de sacas. Isso é café suficiente para dar 5 xícaras para cada ser humano no planeta naquela época. Imagine o desperdício. Mas, bizarramente, o plano começou a dar certo. Com a oferta diminuindo à força, o preço parou de cair. A economia estabilizou. Mas agora vem a reviravolta que mudou o DNA do Brasil para sempre. Getúlio Vargas sabia que não podíamos ser apenas a fazenda do mundo. O fogo que queimou o café foi o mesmo fogo que forjou as primeiras grandes indústrias brasileiras. Foi o fim da política de café com leite. Foi o fim do poder absoluto dos barões do café. O Brasil percebeu, da maneira mais dolorosa possível, que depender de um único produto é uma sentença de morte. Mas espere, tem algo que ninguém te diz sobre esse evento. Muitos dizem que foi uma genialidade. Outros dizem que foi um crime contra a humanidade, já que o mundo passava fome na Grande Depressão. Você sabia que tentaram até transformar café em combustível para locomotivas? Sim, o Brasil tentou fazer trens rodarem com grãos de café. Foi um fracasso total. O cheiro era bom, mas a eficiência era zero. A verdade é que a queima do café foi o maior reset da nossa história. Se não tivéssemos passado por aquele trauma, talvez fôssemos hoje ainda uma economia puramente agrícola, vulnerável a qualquer variação de preço lá fora. A destruição da nossa maior riqueza foi, ironicamente, o que nos forçou a criar novas riquezas. Mas fica a pergunta, nós realmente aprendemos a lição?
Hoje, o Brasil ainda depende absurdamente de commodities: soja, minério de ferro, petróleo. Será que estamos caminhando para um novo dia em que o Brasil vai queimar algo para se salvar? A história se repete para quem não a conhece. O café queimado em 1931 é um aviso fantasmagórico que ainda paira sobre a nossa economia. A diversificação não é uma escolha, é uma questão de vida ou morte. E se você acha que o desperdício parou por aí, você não tem ideia do que aconteceu com os estoques secretos que sobraram. Mas essa é uma história para o próximo vídeo. Até lá, lembre-se, às vezes, para construir algo novo, você precisa ter a coragem de ver tudo o que você ama virar fumaça. O café queimou, o Brasil sobreviveu, mas a cicatriz, essa nunca sumiu.